O deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, completou nesta quarta-feira uma semana em greve de fome. O parlamentar está sem sair da Câmara dos Deputados e sem se alimentar desde a última quarta-feira como protesto contra o processo de cassação do seu mandato. Nesse período, Glauber recebeu a visita de 7 ministros do governo Lula. Na terça-feira, foram visitá-lo para prestar apoio o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Segundo Teixeira, uma eventual cassação do mandato de Glauber não tem nenhum sentido. Vamos ver o vídeo da visita. Ministro Paulo Teixeira, vem trazer aqui meu esse é meu pai. Olha aí, diz que o bom fruto cai no pé da boa árvore, não é isso? Parabéns pelo filhão. Obrigado pela força. Glauber, trazer meu apoio a você, essa punição despropositada, desmesurada, inadmissível, trazer meu apoio para você. Você precisa continuar, o Brasil precisa de você. Certo? O Brasil precisa de você. E um apelo à CCJ para revisão dessa história. A ministra Sônia Guajajara também afirmou que a tentativa de cassar o mandato do deputado é injusta. Vamos ouvi-la. Estou aqui hoje fazendo essa visita ao deputado Glauber, que está aqui nesse processo de greve de fome, por conta dessa tentativa injusta de cassação do seu mandato. Glauber, que sempre foi um grande defensor dos direitos humanos, dos povos indígenas, do meio ambiente. Temos aí na nossa trajetória um histórico de muitas lutas que a gente enfrentou juntos aqui no Congresso, eu ainda no movimento indígena, e agora venho aqui prestar essa solidariedade, dar essa força para que a gente possa fortalecer nossos parlamentares que estão aqui no Congresso, igualmente ameaçados por estarem fazendo essa luta pelo combate a essa desigualdade de tratamento, pelas injustiças, e seguem aqui, firmes. E é com essa força que a gente chega aqui agora também para dar força para tantos outros parlamentares nossos espalhados que estão também tendo seus mandatos ameaçados. Estamos juntos, Glauber fica. Na última quarta, o Conselho de Ética da Câmara aprovou o parecer do deputado Paulo Magalhães favorável à cassação do mandato de Glauber. Na análise de representação do novo contra o parlamentar do PSOL, o relator votou pela aplicação da pena de perda do mandato por quebra de decoro parlamentar, porque Glauber agrediu fisicamente o militante do MBL em 16 de abril de 2024. O prazo para Glauber apresentar recurso à Comissão de Constituição e Justiça contra o processo no Conselho de Ética vai até 22 de abril. Rodolfo Borges, politicamente para o governo, não seria melhor ficar fora dessa em vez de ficar mandando ministros? Boa tarde. Boa tarde a todos. Seria melhor ficar fora dessa nesse momento, já que não entrou antes. Ou tinha entrado antes, como a gente já falou aqui, como ocorreu no caso do André Janones, que talvez nem valesse tanto aí, e era um caso até, a gente pode dizer, mais complicado do que o do Glauber Braga, porque não só envolvia uma rachadinha no gabinete do Janones, como ele teve que fazer posteriormente um acordo com a PGR para que não fosse processado por causa disso. Então, depois que se desenrolou o caso do Janones no Conselho de Ética, com a ajuda do Guilherme Boulos, que foi o relator daquele caso, para não perder o mandato, depois disso ocorreu um acordo que indicou que talvez o Janones merecesse sim perder o mandato por ter feito esquema de rachadinha no seu gabinete. Esse é o caso do Janones. O governo agiu ali mais rápido, o Guilherme Boulos, que era o relator do caso, se desgastou por conta disso, porque teve que dar ali um jeitinho de livrar o Janones no relatório. Conseguiram segurar o mandato do Janones. O Boulos se candidatou semanas depois à Prefeitura de São Paulo e foi para a disputa machucado por conta disso. Agora, no caso do Glauber Braga, o governo, os ministros se atentaram para a gravidade da questão depois que o Conselho de Ética já votou pela cassação dele. Tarde demais, do ponto de vista formal do Conselho de Ética. Agora o que está posto é o que o governo Lula está disposto a fazer para ajudar a salvar o mandato do Glauber Braga.
E aí no papo antagonista de ontem, Felipe Moura Brasil, Duda Teixeira, trataram mais esse assunto, porque o líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, fez aí o que a gente interpretou como um gesto para a esquerda brasileira, dizendo que não achava justo cassar o mandato do Glauber Braga. O que isso quer dizer? Que ele está chamando o pessoal e a esquerda brasileira para falar, vamos aqui negociar na perspectiva do PL da anistia? É o que está na mesa agora. E aí a gente vai ver como é que se desenrola. Não dá para garantir nada na política brasileira. Pode ser sim que eles estejam dispostos aí a colocar o mandato do Glauber Braga na mesa. Agora, se o mandato do Glauber Braga vale a possibilidade para o governo Lula de participar do que pode vir a ser uma anistia para o Jair Bolsonaro, aí realmente parece que são de ordens de grandeza bem diferentes essas duas questões. Pois é, antes dessa negociação possível com Sóstenes Cavalcante, entrando a anistia no radar, a impressão que dava é que Glauber não merecia o mesmo cuidado que o André Janones mereceu. Seria porque ele é menos, digamos assim, contundente nas suas participações com redes sociais e, portanto, o Janones poderia oferecer um risco maior de cair atirando e fazendo danos ao governo se ele se sentisse abandonado? Pode ser que sim, mas tem o outro lado de que o Janones é mais efetivo nessa batalha de rede social do que o Glauber Braga. Então ele, teoricamente, sob essa perspectiva, ele teria um valor maior para o governo Lula. Agora, mesmo assim, o que o governo Lula tem feito agora são gestos públicos. Os ministros irem visitar o Glauber, tirar foto, fazer vídeo, é uma coisa. Outra coisa que aí é muito mais efetiva é o que foi feito no caso do Janones, que é articular politicamente de uma forma que o processo não chegue onde chegou. Agora que chegou onde está, é de se perguntar, assim, se as manifestações que eles têm feito são só para a torcida, ou se de fato eles têm, mais do que a capacidade, a intenção de fazer algo para salvar esse mandato. Esse mandato é o quê? Esse mandato é um mandato de um deputado do PSOL, que está dividido na Câmara, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes. O PSOL está dividido. Um grupo, inclusive, é liderado pelo Guilherme Boulos, que é o grupo que defende o apoio ao governo Lula crítico. O outro, aliás, que vamos dizer assim, menos crítico do que o grupo do Glauber Braga, que é o outro que lidera o outro grupo, que é o apoio crítico ao governo Lula. Então, o próprio PSOL tem uma rachadura na Câmara. E é sob essa perspectiva que a gente tem que entender o que está acontecendo. Se o PSOL tivesse unido e tivesse mais utilização política, digamos assim, mais valor político para o governo Lula, talvez eles tivessem agido antes. A pergunta que fica agora, eles se tocaram só agora da importância do mandato do Glauber Braga, que seria aí perder um expoente da esquerda dentro do parlamento, ainda que desagradável para o governo Lula, porque é muito crítico. Ele tem esse valor todo? Essa é a pergunta que está posta. E, só finalizando esse assunto, vamos lembrar que a suplente do Glauber Braga, caso ele seja cassado, seria Heloísa Helena, que é muito mais contundente contra o governo Lula. Então, Foi quem criou o PSOL como saindo lá da costela do PT já faz um bom tempo, mas é isso, está sumida aí da política nacional, mas realmente seria, talvez não fosse muito agradável para o PT mesmo. Talvez aí explique um pouco desse entusiasmo tardio, né? Eles falaram, opa, olha quem vai entrar aqui. Isso aqui é uma pedrinha, vai chegar um tijolo na nossa vidraça se entrar. Após a Justiça da Espanha rejeitar o pedido de extradição do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, o ministro Alexandre de Moraes decidiu suspender a extradição de um búlgaro preso por tráfico de drogas a pedido do governo espanhol. Moraes justificou a retaliação alegando que o governo espanhol desrespeitou o requisito da reciprocidade. O ministro do STF também mandou os ministérios da Justiça e das Relações Exteriores notificarem a representação diplomática do governo da Espanha. Além disso, ordenou que o embaixador espanhol preste informações em 5 dias, comprovando o requisito da reciprocidade. A decisão de Moraes é referente a um búlgaro preso em 18 de fevereiro em Mato Grosso do Sul. Na Espanha, ele é acusado pelo crime de tráfico de drogas. Com a suspensão da extradição, Moraes concedeu ao acusado o direito de prisão domiciliar. Rodolfo Borges, mais uma vez você vem aqui nos trazer luz. Parece que o Alexandre de Moraes quer que o STF se torne o tribunal do mundo, é isso?
Essa é a provocação que a gente está fazendo no programa de hoje, também numa análise que eu publiquei lá no site no portal do Antagonista, intitulada STF tipo exportação. Porque tem duas questões rolando agora, e uma delas o Duda Teixeira vai falar um pouco mais detalhadamente sobre essa questão da ex-primeira-dama do Peru, que vem se asilar no Brasil depois de ter sido condenada num processo que envolve a Odebrecht e que é consequência da Operação Lava Jato no Brasil. Tem essa questão aí rolando, o Duda vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu vou me concentrar um pouco mais no comportamento do Alexandre de Moraes nessa história de reciprocidade. Tem uma questão jurídica para ser debatida aí, por quê? Porque o Alexandre de Moraes tomou uma decisão que, segundo, por exemplo, o senador Sérgio Moro, um ex-juiz, não poderia ter sido tomada por ele. O STF deveria analisar as questões jurídicas que dizem respeito à extradição, e aí o Executivo, o Palácio do Planalto, no caso o governo Lula, tomaria decisões sobre como lidar com essa questão. E aí nessa análise que eu publiquei no Antagonista, eu faço paralelo com um outro caso que está acontecendo nesse momento também nos Estados Unidos, com um salvadorenho que foi deportado pelos Estados Unidos por ter suspeita de ligação com gangues. Nesse contexto do governo Trump, de maior rigidez com a imigração, segundo a Suprema Corte americana, essa deportação não ocorreu da forma correta. E, portanto, esse salvadorenho deveria voltar para os Estados Unidos. Só que a Suprema Corte americana diz isso para o governo americano. Fala, o governo americano, Washington, deve tomar atitudes para que esse salvadorenho volte para os Estados Unidos e passe pelo processo correto. A Suprema Corte americana não acionou o governo do Nayib Bukele, que inclusive esteve nos Estados Unidos nessa semana. Eles não falam diretamente com o governo estrangeiro. Por quê? Porque a Suprema Corte americana só pode falar com o governo americano. No caso do Brasil, não. O ministro Alexandre de Moraes questionou a embaixada espanhola sobre essa questão. Sendo que, bem, do ponto de vista formal, e eu estou fazendo essa comparação com os Estados Unidos para botar em perspectiva essa questão, quem deveria fazer isso é o governo Lula, ou o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores. E aí eu estou lembrando nesse artigo também, nessa análise, que o Elon Musk foi colocado pelo Alexandre de Moraes, foi incluído pelo Alexandre de Moraes no inquérito das milícias digitais no ano passado, naquela época em que o Elon Musk estava numa batalha pública com o Alexandre de Moraes por conta daquelas ordens que, para o bilionário sul-africano, que mora nos Estados Unidos e hoje até faz parte do governo Trump, não fazia naquela época ainda, questionava essas ordens, falando, olha, não podemos bloquear perfis a partir simplesmente de ordens secretas, como eles chamavam secretas, porque o processo era sigiloso, então não era aberto. E aquilo tudo foi alvo de, motivo para uma grande confusão, os Twitter Files, a gente falou muito sobre esse assunto ano passado, o X chegou a ser bloqueado, o Alexandre de Moraes foi cobrar multa de outras empresas do Elon Musk que estavam no Brasil, porque o X não tinha representação aqui, aquele imbróglio todo que vocês vão lembrar, e se não lembrarem, basta ir lá no Antagonista pesquisar, a gente registrou tudo com muita atenção, porque é uma questão muito relevante. Então, nessa análise eu lembrei da história do Elon Musk, porque o que aconteceu com a inclusão do Elon Musk no inquérito das milícias digitais? Nada se ouviu falar sobre esse assunto depois de que o Alexandre de Moraes incluiu ele no inquérito. E aí o Elon Musk está lá nos Estados Unidos, não é alcançável pela legislação brasileira sob essa perspectiva, as empresas que ele tem aqui podem ser atingidas, e aí o Alexandre de Moraes fez questão de que elas tivessem uma representação aqui, o X especificamente tivesse uma representação para que, sempre que houver um problema identificado pelo Alexandre de Moraes e pelo STF, a empresa pudesse ser acionada. Agora ocorre algo parecido. Ele foi contrariado num pedido de extradição do Oswaldo Eustáquio, um blogueiro que tem aí inclinação com o bolsonarismo, interpretou isso da pior forma possível, retaliou, como o Inácio já falou, numa decisão que, aí isso está em questão, que talvez ele não pudesse ter tomado. Talvez o protocolo fosse, vou acionar aqui o Itamaraty para ele fizesse a reclamação para o Itamaraty, para que o Itamaraty, esse sim, entrasse em contato com o governo espanhol e encaminhasse a questão. Mas, no mínimo, é mais um exemplo do voluntarismo do ministro Alexandre de Moraes, que realmente tomou aí a frente da defesa
do STF sob todas as perspectivas possíveis e agora, aparentemente, mais uma vez, pretende extrapolar a própria jurisprudência, não, o alcance, a jurisdição do STF, que é o Brasil, para fazer as suas decisões valerem. Mas aí tem limites. A jurisdição realmente é Brasil e um pedido de explicação pode ser até que o embaixador espanhol se digne a responder, mas aí vai ser por uma questão de educação e não de protocolo. E aí vem a pergunta. O Alexandre de Moraes já tem sido bastante atacado por justamente ter esse voluntarismo. Os outros ministros, algum também tem algum voluntarismo, mas nada que se aproxima ao ministro Moraes. Eles internamente, eles não conversam e para mostrar que esse tipo de defesa do STF, na verdade, acaba sendo pior, acaba sendo mais solapando a imagem do tribunal, não só nacionalmente, mas internacionalmente? Me parece que tem um deslocamento aí mesmo de percepção do que é o bom para o STF. Eu entendo um contexto ali de defesa, ainda mais nessa questão de que o Palácio, né, a sede do STF foi invadida junto com o Congresso Nacional, junto com o Palácio do Planalto, e aí desde então, ou até antes disso a gente pode dizer, né, que é desde 2019 o inquérito das fake news, desde ali do início do governo Bolsonaro, o STF, os ministros do STF já vêm se comportando dessa forma de autodefesa. Tudo que acontece, eles ficam muito preocupados, eles passaram um tempo também respondendo qualquer acusação de rede social, fake news, corrigindo, parece que já deixaram isso para lá, mas assim, acabaram amplificando durante um período também o que alguns são mentiras, outras são críticas, e as críticas são legítimas, e parece que eles têm alguma dificuldade também de discernir o que é uma coisa e o que é outra, e interpretam tudo como ataque. Mas o fato é que essa forma de se comportar machuca muito a institucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Eles acham e se comportam como se estivessem defendendo, acreditam aparentemente nisso mesmo, porque senão não estavam fazendo, mas isso vai machucando, vai corroendo a instituição por dentro. E nessa análise que eu publiquei lá no Antagonista, vou lembrar de novo, STF tipo exportação, eu destaco ali, o Antagonista ao longo dos últimos meses chamou atenção para várias reportagens, The Economist, Financial Times, tem jornal da Irlanda, jornal da Suíça, que passaram a tratar do STF num contexto muito ruim, que é principalmente sob essa perspectiva de leniência com a corrupção, e a gente vai falar mais tarde, no próximo bloco, mais detidamente sobre isso, mas também de uma corte que parece que não enxerga os problemas de tentar extrapolar o escopo da sua própria atuação.